Oi, pessoal. Eu sou o professor Tiago Gracia Pereira, sou tutor do grupo PET Praxis Conexões de Saberes, licenciaturas da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Falar dos 10 anos do grupo PET Praxis é falar de uma história de construção intensa, é falar de uma aposta de trazer o debate da educação popular para a graduação, para a formação de professores e professoras, para que nós possamos, e esse foi o grande objetivo, construir de fato uma universidade pública e popular. A UFFS, diferente de outras universidades no Brasil, tem um histórico extremamente original e interessante. Ela foi produzida pela luta organizada de segmentos populares do campo e da cidade das regiões de interior dos estados do sul do Brasil. E via a política pública do Reúne, que expandia a rede pública federal naquele contexto do final da primeira década do século XXI, a universidade foi criada. E com ela, no ano de 2010, nós tivemos um edital, o edital 9, né, que produziu a ideia de termos uma expansão significativa do programa de educação tutorial, um programa já bem tradicional na universidade brasileira, desde 1979, e, de alguma forma, também uma reformulação desse programa em 2010 com a possibilidade de grupos PET Conexões de Saberes. E aí eu acho que a nossa história ela começa a ganhar um contorno muito original e muito interessante. Eu tive uma experiência como participante do Conexões de Saberes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e naquela oportunidade trabalhei com chamados estudantes de origem popular em territórios populares de Porto Alegre. E foi uma experiência muito marcante, uma experiência que acompanhou a minha formação de mestrado e que me marcou como sujeito político, como pesquisador, como docente. Quando pintou esse edital, lá em 2010, e eu também chegando na universidade, tudo por ser construído, nós nos espaços alugados do Seminário Fátima, eu visualizei uma possibilidade de viver a UFFS, de ajudar naquela construção tão interessante desse desafio de ser uma universidade popular, que de fato não é nada simples, e vivemos na prática a disputa diária desse projeto, ainda mais em tempos muito difíceis como estamos vivendo. Então visualizei isso e passei então a refletir, entender aquele edital. Ao fim e ao cabo, fomos contemplados, e isso, de certa forma, inaugurou um espaço muito potente, que não é um espaço meu como tutor, ainda que seja um tutor há 10 anos, desde o início das atividades, ele não é o espaço dos e das bolsistas que estão e passaram pelo grupo. O PET Conexões de Saberes é um espaço da UFFS, é um espaço do Ministério da Educação, é um espaço que mantém uma perspectiva de que a universidade pública precisa ser um espaço para além da sala de aula, precisa ser um espaço de formação mais ampla, um espaço de discussão cultural, de discussão política, um espaço que, ao fim e ao cabo, as pessoas, como sujeitos históricos, se reconheçam e produzam ações, que produzam uma formação que realmente a gente olhe e diga, puxa, vivi a universidade, entendi alguns mecanismos, compreendi até mesmo as suas contradições, compreendi os seus limites, mas ao mesmo tempo cresci como ser humano. Então, falar da tutoria do PET para mim é falar de um crescimento enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enquanto docente. Errei muito, talvez acertei em alguma medida, mas fundamentalmente esse eu só se completa na soma de outros eus. E, portanto, o grupo PET Praxis Conexões de Saberes é um nós, é um sujeito coletivo, é um sujeito que produz ensino, pesquisa e extensão, e nós estamos muito felizes de estarmos completando essa primeira década de atuação. Seguramente na segunda década não serei mais o tutor, não será mais esse grupo de bolsistas, mas o que cada um e cada uma produziu está na história do programa e, de certa forma, nós temos sim, com todas as adversidades, com todas as questões que enfrentamos, até mesmo com os desafios diários da convivência, da produção do conhecimento, muitas vezes sem o apoio ideal, mas fundamentalmente produzimos uma experiência feita por pessoas com pessoas e não sobre pessoas ou sobre ideias. Viva o PET Praxis Conexões de Saberes, parabéns à comunidade petiana, parabéns à Universidade Federal da Fronteira Sul por ter 5 grupos PET
em atuação desde 2010, e o PET também é um espaço de resistência e de afirmação da universidade pública, gratuita e de qualidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do PET, tenho muita alegria de estar aqui comemorando esses 10 anos e tenho certeza que muitos outros 10 anos virão pela frente. Vida longa ao PET Praxis Conexões de Saberes, licenciaturas.